Bom dia, amados. Tudo bem? Glória a Deus por isso. Eu estou rodeado de homens aqui, de levitas do meu lado aqui em cima. Olha a bênção, muito abençoada. Então, irmãos, ele me pega na quinta-feira para ministrar hoje. Quinta-feira eu estava no sítio trabalhando, quinta, sexta, sábado. E aí eu cheguei ontem 19 horas em casa e fui preparar uma ministração para hoje. Mas eu sei que Deus tem sido muito maravilhoso, muito querido com a gente, né? Nesses tempos de descanso, Ele tem nos dado palavra. Nós temos que ter um ouvido para ouvir o que Deus tem querido falar conosco. E a Fran falou uma coisa interessante. Nós temos agora lugar de monte aqui, né? Para a gente poder dançar e correr pelo meio dos corredores e adorar o Senhor com ações de graça, com dança e com cântico. E Deus tem sido tremendo. E eu quero falar um pouco desse Deus que descansa, tá? Vamos abrir ali em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. É gostoso ministrar Arion com música assim, bem gostoso. Esse fundo é muito bom, muito gostoso. Ou que seja de violão, né? Que seja o que for, é bem gostoso. Amém? Diz assim, vamos pegar só o versículo 2, porque ele é todo tremendo, 1, 2 e 3, né? Diz assim: e assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E aí, porque nós estamos num tempo de descanso, né? Sim ou não? Nós estamos descansando, né? Nós aqui da igreja, por exemplo, trabalhamos, damos tempo integral, a gente está descansando porque nós não estamos visitando quase, que nem todos recebem visita, nós não estamos aconselhando, os ministérios estão meio que parados, né? Algumas coisas, como o pastor Valmor falou, vamos fazer um piquenique, ou vamos fazer um chá de mulher lá debaixo das árvores, que não deu certo o nosso, infelizmente, porque está muito frio lá. Ontem os meninos viram, chegou uma certa hora, começou a ficar tudo nublado e veio o ventinho e depois escureceu. Então não está fácil você conciliar o tempo com o piquenique, o tempo com um café, está bem complicado lá, depois desse vendaval que veio, né? Então eu peguei aqui em Gênesis, que diz, e Deus descansou no sétimo dia. Eu não quero falar do sétimo dia do sábado, nem do domingo. Eu quero falar do descanso. E o descanso é uma das necessidades mais importantes, mais essenciais para o ser humano. Eu quero falar de dormir também, né? De dormir, descanso também é dormir. E nós passamos pelo menos um quarto de tempo, tá? Das nossas vidas dormindo. Um quarto. Digo eu, o Tony, né? Ele, se não dormir as 8 horas dele, ele ganha uma baita de uma olheira. Então ele tem que ter as 8 horas dele que ele durme e descansa, né? Então nós fomos feitos para dormir nesse tempo. Então um quarto das nossas vidas nós passamos dormindo. Eu até tenho alguém falou assim, que se você brigar com o mundo, você consegue sobreviver, mas se você brigar com a cama, você vai perder, vai sair perdendo, porque não brigue com a cama, durma, descanse. Eu quero falar desse descanso, né? O descanso e a contemplação. E o texto diz assim, né? Bem claro, que o Criador separou um dia inteiro para apreciar, ele descansou para apreciar o que ele tinha criado. Quando a Bíblia fala que ele descansou, vocês acham que Deus cansa? Não cansa. Vários versículos da Bíblia falam que Deus não cansa. O Deus de Israel não cansa, nem dorme, nem dormitará o Deus de Israel. Ele nos abençoa até enquanto dormimos, né? Que a Bíblia fala. Então, ele descansou. Sabe o que ele fez? Ele sentou, ele fez tudo, ele criou tudo o que precisava ser criado. Aqui fala que ele criou o céu, terra, mar, estrela, os planetas, e ele também criou todo o seu exército. Os exércitos, animais de todas as formas. E aí ele pensou, agora eu vou sentar, né? Descansar.
Descansar significa contemplar, contemplação. E Deus sentou naquele lugar, na sacada do céu, de repente na escadaria do céu, tem uma escadaria lá. Então ele sentou naquela escadaria e ele ficou olhando tudo o que ele fez, né? Tem um salmo que diz que uma noite faz declaração a outra noite e não há palavras. Porque ele disse: sol, você vai ficar até certa hora, que daqui a pouco escurece, a lua entra em ação. O vento, tu vai soprar só quando eu der ordem. Ó mar, daqui para frente você não passa. Estrela de milhões, você não vai cair. Então Deus deu uma ordem para tudo. E eles até hoje cumprem a ordem de Deus. Eles são obedientes, né? Aí depois que ele fez tudo, os animais, tudo, as árvores, todas as espécies, ele sentou na sacada do céu e ele então descansou. Porque ele estava cansado? Não, ele descansou porque ele quis contemplar a sua natureza, os seus feitos, a sua criação. E eu quero falar um pouquinho até sobre o sítio ontem nessa contemplação, né? Como o Tony disse, a gente vai mencionar o nome, vai esquecer de alguém, mas eu vou falar por equipe. Por exemplo, a Karina estava na equipe da cozinha. Quando ela fez aquela magnífica galinhada para 15 pessoas, ela botou aquela panela em cima da mesa e ela parou e ela olhou: poxa, eu fiz essa galinhada. Ela contemplou a galinhada dela. Quando eu e a Nelly lá com a nossa equipe debaixo das mesas, nós pintamos aqueles bancos, estava quase terminando. Quando terminou, a gente sentou naquele banquinho debaixo da árvore, e a gente disse: olha o que foi que a gente fez. Nós demos conta de pintar 100 e não sei quantos bancos e mesa, né? Lá a equipe do Damião lá na frente, quando ele encheu aquela vala daqueles postes, ele e mais a equipe dele, eu vi eles lá contemplando. Fui lá bater foto de vocês, viu? Ele contemplando o que foi que eles fizeram. E assim foi o Vitor, lá na areia, nas pedras e assim por diante. O irmão Elias sentou na frente das escadarias que ele fez, 3 escadas de meio fio, com a equipe dele, e ele olhou: ô pastora, vem cá ver, olha só essa escada que a gente fez aqui, ó. E a gente ficou contemplando a obra da mão dele. Então isso é contemplação. Deus sentou na escadaria do céu e ele contemplou tudo o que ele fez. Gente, a obra do Senhor, ela só foi completa quando o Senhor contemplou, né? Toda a criação, todo o trabalho sem o descanso, sem o prazer de contemplar, eles são incompletos. Deus só se sentiu completo quando ele chegou e sentou na escadaria do céu e ele contemplou tudo o que criaram. E assim somos nós na nossa casa, no jardim aqui da frente. Quando limpamos, fizemos um mutirão, a gente para ali, vai comer um pãozinho, um lanche, e a gente contempla tudo que a gente tinha feito. Que legal, o pessoal completou a obra. Aí a obra é completa porque a gente simplesmente sentou e contemplou o que nós fizemos. A pastora Zorai estava com a equipe dela dentro daqueles banheiros. Pensa no banheiro grande, né, gente? Para que aquilo tudo? É só o Tony mesmo para fazer isso. Sabe, meu marido? Para fazer um banheiro daquele tamanho, né? Aqueles 2 banheiros enormes. Ela pegou a equipe dela, a Márcia, a Yara, e estava lá. Trabalhou, deixou aquilo num brinco. Depois elas pararam e contemplaram o que elas fizeram. Sim ou não? Né? Então é assim, é contemplação. E aí, todo o universo funciona em perfeita harmonia por causa da contemplação do Senhor. A contemplação é a faceta do descanso. E eu quero falar do descanso e a renovação. Aqui em Salmos 127, o salmista explica de uma forma bem simples, tá? E o princípio da renovação, que é quando nós dormimos. O Senhor supre os seus amados enquanto dormem. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O Senhor vela pelas nossas almas enquanto dormirmos. Vários versículos falam sobre o descanso. E quando nós descansamos e dormimos. Às 8 horas que Deus pede para nós descansarmos. Que ele pede, não, ele dá uma, né? É um imperativo, né? É para nós dormir mesmo. O Senhor está trabalhando por nós. E aí nós descansamos, dormimos. E quando nós acordamos das primeiras horas da manhã,
aquela misericórdia do Senhor, ela se renova tudo de novo sobre nós. Maravilhosa as misericórdias do Senhor, que de manhã se renova. Ela é a causa de não sermos consumidos. Então durma mesmo, durma. Tem hora que eu não durmo, tem hora que vem uma insônia lá, eu não sei mais o que eu faço para dormir, eu vou lá para o outro quarto, aí todo mundo está roncando, quando eu quero dormir já está com ronco alto, aí agora que eu não durmo mesmo, daí eu vou lá para o outro quarto, que é o quarto da Sabrina, porque a Sabrina está morando no sítio agora, né? Ela não, parece que ela não quer voltar, a gente isolou ela por causa do problema dela, e ela está gostando de lá. E aí eu vou lá para o quarto da Sabrina, fico lá um pouquinho, daí eu boto a Bíblia online, aí vou escutando até dormir, porque eu preciso descansar, porque o outro dia Ele está renovando as minhas forças, amém? As nossas forças. Então, o exercício do descanso e da paz revitaliza a alma. Tenha paz, tenha paz com todos. Diz a palavra de Deus: a amargura é um inimigo que peca contra o descanso, perturbando o seu sono. Procure não ter inimigos, amados. Tem muitos inimigos das nossas almas, que chega à noite e você quer dormir e você não consegue. Você tenta dormir, a tua mente não descansa, e quando chega de manhã, a primeira seta que tu recebe é a seta do inimigo. Porque nós temos inimigo, a gente fala o que não deve. A amargura é o nosso inimigo, a falta de perdão é o inimigo, ela não deixa você dormir. A depressão, aí vem a depressão, os pensamentos ruins, as imagens que você guardou de alguma situação. Procure descansar, procure dizer: Senhor, dê o teu descanso a mim, para que você possa dormir a noite inteira. Eu vou cortar um pouquinho agora, eu olho para vocês aqui, e vejo vocês de máscara. Nós, né, porque eu estou aqui, eu não vejo expressão nenhuma no rosto. Não sei se vocês estão gostando da ministração. Tem gente que sorri, tem gente que faz assim, e a gente não consegue ver. É muito difícil, tá? É muito difícil a gente ministrar e ver que parece que a pessoa está atada, ela não pode sorrir, ou ela não expressa nenhuma expressão assim, né? É bem complicado o momento que nós estamos vivendo. Oi? Aí o coraçãozinho está mandando o coração, porque gente, é bem complicado isso. Eu estou cansada, eu disse para o Tony que eu estou cansada, mas eu preciso descansar no Senhor, que é um tempo que Deus deu até para a gente descansar, mas a gente fica com aquelas máscaras, tem que sair com aquilo. Eu fiz umas 20, está lá na minha prateleira, quando alguém sair leva, ou quem chegar em casa pega as máscaras, mas assim, sabe, é muito complicado isso, né? Então, voltando aqui, o descanso e a voz de Deus. Salmos 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, eu sou exaltado em toda a terra. Então o descanso, ele é um lugar espiritual, onde ouvimos nitidamente a voz de Deus, né? O descanso apura a nossa audição espiritual. Quando nós não descansamos, nós ouvimos barulho, sim ou não? Quando tu não descansa, tu ouve barulho, ouve a voz do homem, a voz da circunstância, a voz do momento, e até a voz do diabo você ouve. Então você não consegue descansar para ouvir a voz de Deus. E aí vem um monte de voz que te leva para um local, um caminho de morte muitas vezes. Então nós precisamos descansar. Quando nós descansamos, o descanso apura a audição espiritual, amém? Quando descansamos, o barulho acaba. Então nós podemos ouvir com clareza a voz de Deus e os conselhos do Senhor. Eu tenho experimentado esse testemunho, eu tenho testemunho para dar nesse sentido da voz de Deus, né? E um tempo assim, né? Se vocês olharem o meu dedo aqui, ó, ele não sai mais daqui, né? Tem que operar o ligamento. Mas se eu quiser ficar com o dedinho também assim tortinho, eu posso ficar, né? Mas só que ele dói, formiga tudo ali. E aí a queda na escada, e o dente todinho da frente que caiu, e uma infecção no outro dente. Essas coisas foram acontecendo tudo uma atrás da outra, tudo. Eu falei assim: poxa, a tendência das pessoas é dizer assim, ó: ela deve estar com algum problema, algum pecado, alguma situação, Deus quer tratar, né? Mas
Não, eu disse, o que é que Deus quer tratar? Deus não trata da gente dessa forma. Deus é muito bom, muito querido. Ele não trata dessa forma, ele não faz você sofrer, não. Ele trata de uma forma muito gostosa. Às vezes é consequência da situação no qual nós estamos vivendo. E eu passei um momento bem complicado. Agora estou indo aí fazendo uns exames. E aí eu comecei a descansar e a dizer assim: Senhor, olha, eu preciso de uma intervenção tua, uma renovação, né? Uma restauração de uma forma branda, que o Senhor possa fazer do seu jeito, não do meu. E eu estou vendo o Senhor fazendo dia após dia. Eu estava falando ainda há pouco, ela faz isso, ela vai na capina, eles fazem o jardim e pinta, né? E chega em casa, tem tudo para fazer também. E eles estão lavando a louça para mim agora, né? Porque precisou eu acontecer isso tudo comigo, para ele e o Jonatas lavarem louça. É uma briga, sabe, gente? Todo dia os dois estão lá na teimosia. Quem lava hoje? É o pai. Não, eu lavei ontem. Hoje é tudo. Então tá bom, eu lavo hoje pro pai. O pai vai ter 2 dias para lavar agora. E assim por diante. Então eu estou lavando a louça, né? Me ajudando. Isso é um milagre, tá, gente? É um milagre. Nos dias de pandemia tem milagre, tá? Milagre acontecendo aí. Os maridos cuidando dos filhos, lavando louça, cozinhando, né? Olha os meninos ali, ó, né? Essa geração tá afiada. Eu estou ouvindo cada testemunho, olha, bem legal mesmo. Até meu marido de 60 e poucos anos está lavando louça para mim, arrumando a cama, arrumando a mesa. É milagre. Olha a Nilce, ó. A Nilce está dizendo: oi, Glória, porque ela já conhece a peça. Ai. Então, gente, aí nós temos que ter o ouvido, descansar para ter o ouvido aberto, para ouvir o que Deus quer falar contigo nesse dia, né? Nossa, eu aprendi muito com meu marido. Nossa, amar ele mais, a mais. Ele tem demonstrado assim uma forma de carinho muito grande com essa atitude, porque a minha linguagem de amor é atitude. Não adianta falar só eu te amo, tem que fazer. Então a minha linguagem de amor é essa. Ele está fazendo a linguagem de amor dele acontecer lá em casa. Então Deus renova esse amor. Durante essa pandemia terrível, Deus faz coisas e milagres dentro da nossa casa, e nós temos que aproveitar e ter uma audição aberta, sim, para deixar Deus falar o que Ele quer falar com a gente. Discernimento espiritual. E eu quero falar do descanso e a oração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de tudo sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica e com ações de graças, né? Com certeza a oração é a chave do descanso. Nossa, gente, a oração é a melhor terapia para a nossa alma. É um descanso tremendo. E você vem para aqui de manhã às 7h30, gente, você tem esse lugar todinho para orar. Você fica orando ao redor das cadeiras todas e vai pedindo a graça do Senhor sobre a tua família, sobre a família da ICCI, sobre a terra, sobre o governo. Você vai pedindo 1 hora, você ora muito, e quando tu sai daqui, você sai assim, nossa, descansado. Então vai para o descanso, que é a oração. Quero contar um episódio que aconteceu, porque é eu, a Nelly, a Rosângela e a Solange que oramos na quinta-feira. Nós estávamos aqui, a irmã Rosângela chegou bem doentinha, bem branca. Eu disse: o que é que tu tem? Daí você falou: ai, Norma, quase que eu não vinha, tá? Porque eu tô com a dor de estômago muito grande, tão grande que eu fico com as mãos assim gelada e tonta. E ela chegou, sentou numa daquelas cadeiras e começamos a conversar primeiro, para ela começar a relaxar. Conversamos uns 15 minutos, ela foi relaxando, foi voltando a cor dela, foi ficando mais vermelhinha. E aí o Senhor falou para mim assim, ó: pegue o óleo e unja ela com óleo. E aí no momento, naquela voz, eu falei: eu vou fazer, mas eu vou fazer depois, né? Depois, quando terminar a oração. E a gente começou a orar, porque ela é uma mulher intercessora tremenda. Se deixar, ela ora, né? Ela ora sem cessar. Então ela é intercessora dos povos não alcançados, em perseguição. Ela, muito bênção. E ela começamos a orar, e de repente ela ficou meio assim, malzinha. Aí ela voltou aqui assim: eu vou te ungir com óleo. O Senhor está mandando eu te ungir com óleo. Peguei o óleo, fui até ela e começamos a ungir ela toda com óleo. A cor foi voltando, e aí de repente ela explodiu em dom de línguas, porque ela é uma profetisa. Ela ora em línguas e ela também interpreta.
E de repente ela começou a orar em línguas, e falar, e começou a interpretar. E o Senhor dizia para nós assim, ó: não pare, não pare. Por que vocês param? Eu não paro, eu não canso, eu não deixo de trabalhar. Eu trabalho o tempo todo, vocês não parem, não parem, não parem. E falou outras coisas que a gente não lembra na hora, mas eu peguei essa frase. E aí eu disse assim, Deus, aí tá, ela calmou tudo, fomos para casa. E Deus falou assim: não pare. O que é para não parar, Senhor? É não parar de orar? É não parar os cultos? É não parar o quê? Eu pedi para o Senhor, né? Porque Deus não para, Ele não descansa. O descanso dEle é para contemplar o que Ele tem feito na terra, as suas criaturas, os seus filhos. Então Ele não cansa nunca. Então Ele disse, não pare. Não é para nós parar, gente. A gente pode parar em situações por causa de obediência, tudo, mas nós não podemos parar as coisas de Deus. Não deixe de vir na igreja, não deixe de vir nos cultos, não deixe de vir nas orações. Não pare, não fique em casa. Eu estou vendo assim, ó, ouvindo testemunho, conversa com as minhas amigas pastoras, que nós temos um grupo, que as igrejas estão fechando as portas, as pessoas não estão indo mais, não estão dizimando, não estão ofertando, as portas estão sendo fechadas por falta de dinheiro para pagar o aluguel. Elas são igrejas pequenas ainda que pagam aluguel. Nós, graças a Deus, não temos esse conforto que Deus nos deu. Então as pessoas não estão indo. Tem pessoas que dizem, pastor, eu estou indo cuidar da minha família, eu só vou voltar no final do ano. Vou cuidar da minha família e vou voltar no final do ano. Tipo, não vou dizimar mais, não vou ofertar, não vou te ajudar, não vou fazer mais nada. As pessoas estão assim. Por favor, eu peço encarecidamente, não deixe esse espírito entrar na tua casa, na tua mente. Abre a tua mente para oração. Abra para descanso. Descanse e deixa o Senhor falar o teu coração. Não deixa a voz do diabo dizer, não, isso aqui é para você ficar em casa mesmo, vai descansar com a tua família, não precisa mais ir no templo, não precisa mais orar, nem ajudar o pastor, tu não precisa dizimar mais não. Para quê? Dizimar, os dias estão difíceis, está acabando, tem um desemprego, tu vai dizimar o quê? Né? Então tu vai dar dinheiro lá para a igreja? É assim que está acontecendo. Ouça a voz de Deus, descanse, durma bastante. Quando acordar de manhã, desperte com Deus te chamando para um novo dia nessa terra. Não podemos parar. Não pare de orar, não pare de vir na igreja, não pare nos cultos drive, não pare. Era isso que eu tinha para falar lá no nosso café de mulheres, essa palavra. E aí, passou. Quando chegou na quarta-feira, eu estava aqui, nós estávamos aqui, bem pouquinha gente, porque está vindo 10 pessoas com os pastores, máximo, nem isso, que podia ter vindo muito mais, né? Porque é hora de orar agora. E aí, eu estava aqui, eu fui abrir a palavra do Senhor, pensa, deixa eu contar aqui rapidinho, 2.550 páginas, tem a Bíblia, quase 3.000, né? Na verdade é quase 3.000. Eu abri a Bíblia assim, né, esporadicamente assim, e veio uma palavra do Senhor. Eu estava orando numa situação e veio a palavra confirmando tudo que Deus tinha falado ali, sabe? Aí eu fecho de novo, boto ela na cadeira. Quando eu vou abrir de novo para ver se era isso mesmo que Deus tinha para me dizer, porque eu não vou falar para vocês essa palavra agora, porque eu tenho uma outra pregação que eu vou colocar essa palavra. E Deus veio e confirmou. A Bíblia abriu quase 3.000 páginas, foi aberta sozinha e veio a mesma palavra. Gente, precisa ter mais dúvida de que Deus está confirmando? Então, na oração, o descanso e a oração. E continuando aqui em Filipenses, ele diz que a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? A oração é a melhor terapia para a ansiedade. Ela é uma válvula de alívio para a nossa alma. Quanto mais oramos, mais passamos a descansar. Eu poderia falar agora descanso e a fé, o descanso e o trabalho, o descanso e a palavra, o descanso e a entrega, o descanso e o jejum, mas vai se alongar muito essa pregação. Eu quero ir para o final, tá? Eu quero falar do descanso e a autoridade. Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos. Agora eu gostaria que vocês abrissem Marcos
4, capítulo 4, versículo 35. Nós vamos ler até o 41. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava o barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se uma grande temporal de vento e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Até aqui, tá? Até aqui. Amém? Então, vou pegar essa palavra que diz aqui, ó, que fala que Jesus estava dormindo, descansando. Quando Jesus falou para os discípulos que ele ia atravessar o mar da Galileia, ele falou assim: passemos para o outro lado. Deixa eu ler aqui que eu escrevi aqui. Passemos para a outra margem. Não é assim? É o imperativo. Ele não disse: se der nós passaremos. Se vir um vento, pode ser que a gente não consiga passar. E ele não falou isso. Ele falou: passemos para a outra margem. E foram. E aí chegou no meio lá, né, do rio, começou aquele vento impetuoso, que diz aqui que o barquinho ia para lá e para cá, quase virava. Mas assim que Jesus falou com eles, ele foi dormir, descansar. O que Jesus fez? Descansou, dormiu, descansou o corpo físico, o espiritual, o emocional, tudo. Ele precisava descansar. Então, só que os discípulos não conseguiram descansar. Ele estava aflito, e eles não pegaram aquela palavra que ele diz: passamos para o outro lado da margem. Porque toda travessia é difícil, sim ou não? Toda travessia do descanso para frente é difícil. É difícil no espiritual, no conjugal, no relacionamento, mudar de cidade. Você vai ter que enfrentar outros povos. Quando uma criança sai de uma escola e ela vai para outra, ela tem que enfrentar outro tipo de professor, outro tipo de regras nas escolas. É difícil. Quando você sai de uma cidade ou de um país e vai para o outro, a minha irmã, que eu diga que ela está lá de novo nos Estados Unidos, quando ela foi, nossa, os primeiros anos foi terrível. Tudo é difícil. A travessia de um lado para o outro é difícil. E o barquinho aqui também, né? Ele encontrou uma dificuldade na travessia. Aquele vento de repente se levantou e foi derrubando tudo, e ia matar eles. Eles foram: Jesus, nossa, como é que tu pode? Com uma situação dessa, tu estás dormindo aí, nós vamos tudo perecer. Aí Jesus se levanta assim meio: o que está acontecendo, né? Descansado. E ele repreende então o mar, ou o vento. Igual esse nosso vento aí, como é? Vento bomba? Ciclone bomba? Uma bomba mesmo, né? Passou por uns lugares, lá no sítio lá. Eu vi a mão de Deus na casa da Cibele lá, e na nossa cozinha, né, amor? Quando nós chegamos no dia, aparentemente não parecia ter nada. Aparentemente, ainda ontem nós cortamos mais 2 árvores que estavam caindo. Foram 8 árvores, fora aquelas grandonas, como é o nome daquilo? Eucalipto, que rachou, elas racharam. Foi fogueiras de graveto. Eu chegou lá, que eu fui mais para a casa da Cibele ali, meu Deus, eu vou lá ver aquilo lá, que a gente chegou e eu nele lá. Gente, era incrível, tá? É incrível, só se vocês vissem de perto. Tinha 1000 galhos. Galhos pequenos, galhos grandes, galhos de todos os tipos ao redor da casa dela, assim, por aquele pátio todo. O nosso jardim. Eu acho que nem foi o Tony que chegou primeiro, foi nós lá. Lá nas árvores dos bancos, nós ontem cortamos mais 2 que estavam caindo. Foram 2, 3, 4, 5, fora a goiabeira da frente, fora os eucaliptos. O parquinho até hoje nós não conseguimos dar jeito ainda. Ele tá lá ainda para passar aquele rastel. Tinha muito galho. Gente, é incrível. O Mário disse que o telhado lá de cima, ele fazia assim, ó, quase foi levado.
Graças a Deus tu tinha feito aquele trabalho, não levou. Mas eu olho assim na cozinha de madeira e na casinha de madeira, né? Aquela varanda de cá que está comida do cupim, gente, não afetou nada. Até a mesinha plástica das crianças que estavam fora, assim, mãe, a mesinha da plástica estava ali, ó, ela não saiu do lugar. Aquela parte não afetou nada. A gente via assim a mão de Deus sobre aquele lugar, tipo assim, ó, aqui vocês não vão tocar, aqui não, vento pode ir para lá, aqui não. Gente, incrível assim, ó. Aquele estacionamento estava de graveto. O Mário fez pilhas enormes no decorrer do dia. E eu vendo a mão de Deus assim, a autoridade que o nosso Deus tem de dizer: aqui tu não toca, aqui você não vai passar. E ele passou por aquela parte, e a cabana de oração não afetou nem as minhas plaquinhas. Quem conhece lá, né, Rafael? As plaquinhas, ela é simples, né? Fraquinha, não é? Né, Nilson? Não, Nilson, caiu um pauzinho. Nada. Estava lá intacta as placas. O jardinzinho não foi afetado nada, gente. Então, gente, Deus é... eu não sei nem o que dizer desse Deus fofo. Eu digo que Ele é fofo. Ele é fofo. Amém. Amém. Então, gente, quando Jesus se levantou e diz assim: aquieta-te, com a autoridade que ele tinha, a autoridade estava no barco. Ele disse, né? Ele colocou para fora tudo o que estava dentro dele e soltou a sua autoridade uma ordem, e o mar simplesmente ele parou, o vento. E aí os discípulos, né, razoáveis, diziam: quem é esse homem, né? Você já conhece a história. Gente, vocês sabiam, ou vocês nem imaginam o que estava para acontecer no outro lado daquela margem? Vocês imaginam? Jesus estava descansando, deu uma ordem para eles: nós vamos passar para o outro lado. Deu uma ordem para o vento: vocês não vão impedir, porque o diabo já estava se levantando para destruir aquela embarcação, porque eles estavam chegando no outro lado daquela província, onde eles iam encontrar o endemoniado gadareno. Sim ou não? Pode seguir em frente aqui na Bíblia, na mesma página. A cura do endemoniado Gerazeno, o gadareno, né? Jesus já sabia, o Deus da paz, o Deus do descanso, ele sabia que ele tinha que atravessar aquele mar, aquele rio, aquela mar, né, com os discípulos, para levar a palavra de Deus por outro lado daquele lugar, na outra margem, porque tinha um homem na sua... Como é que eu vou dizer para vocês? Ele era uma loucura, ele era endemoniado, ele estava possesso. Jesus estava indo de encontro ao pior caso de depressão e loucura descrito na Bíblia. Havia uma resistência demoníaca naquele lugar, demônios territoriais. O que é demônio territorial? Itajaí tem uma legião de demônio territorial, você vai no balneário, tem outro, você vai eles cuidam. Eles estão ali, cuidam, né? É deles. Cabe à igreja entrar e repreender e expulsá-los de lá. E Jesus sabia que ele iria encontrar aquela religião naquele lugar. E esse homem vivia atormentado. Ele morava no sepulcro, dentro do sepulcro. Ele vivia com os mortos. E Jesus precisava ir no outro lado levar a igreja. A igreja do Senhor estava chegando naquela província. Mas antes de tudo isso, tinha um descanso. Jesus precisou descansar. Irmãos, vamos descansar nisso tudo que está acontecendo. Nós sabemos que vai acontecer daqui a pouco, mas ou vai melhorar, ou pode piorar uma situação do nosso mundo, a terra, o globo terrestre. Mas nós precisamos melhorar. A igreja do Senhor precisa descansar para ser algo maior lá na frente, porque a peneira do Senhor está passando sobre a terra.
Esse homem precisava descansar, precisava de paz. O Deus do descanso, o Deus da paz estava chegando. Jesus, o Deus que descansa durante a tempestade, estava chegando para descanso desse homem. Jesus Cristo, a autoridade maior, que deu ordem à tempestade: cala-te, a tempestade, pare. Ela parou. Ele deu ordem para aquele demônio: espírito imundo, sai dele. Ele nem argumentou muito. E aquele homem foi totalmente liberto. E fala, eu não vou ler tudo aqui, mas você pode ler em casa, né? A cura do endemoniado aqui. E Jesus curou e libertou ele. E o Deus da paz, o Deus do descanso, ele inundou a alma desse homem. E esse é o poder do descanso. Descanso demonstra domínio próprio. Descanso é uma bomba de paz. O efeito do descanso é a fé que traz à existência aquilo que não existe. O descanso faz com que a travessia seja leve. O descanso subjuga o estresse. E ainda na palavra de Deus, então precisa abrir, que ali em Marcos 5 ainda diz que Jesus disse: vai para a tua casa, para os teus, anuncia o quanto o Senhor te fez e como Ele teve misericórdia de ti. Aquele homem, ele precisava voltar para a sua família. Ele queria seguir Jesus, mas ele precisava voltar para a sua família, porque ele precisava se reconciliar com a família, porque a machucadura daquele homem foi a rejeição familiar. Todos rejeitaram ele quando ele ficou possesso, e ele teve que se afastar, ir para o sepulcro, não tinha mais casa para ele. E aí ele ficou assim, cada dia ele se amargurava mais, e aquela amargura trouxe legiões de demônios para ele. Eu poderia falar dos demônios aqui, que os demônios implorou que Jesus não mandasse eles para fora do país, né? Porque aquele lugar era deles. E tem um monte de história aqui, mas eu não vou entrar nesse assunto. O meu assunto é que Jesus o direcionou a enfrentar uma reconciliação familiar para que fosse restaurado e ferido, e as feridas dele. Porque aí olha uma pergunta para nós encerrarmos: por que Jesus sempre ele fazia milagres no sábado? Ele curava no sábado? Simplesmente porque ele era a expressão máxima do descanso e da harmonia com a voz do Pai. Amém? Amém. Eu fiquei extasiada com essa ministração, gente. Eu fiquei porque Deus traz a sua revelação, Deus fala conosco. Eu fiquei contente porque quando eu fiz o exame desse dedo, do choquinho, né? Porque o doutor falou: olha, Norma, se você operar aqui, é bom ver os teus pulsos por causa das dores do braço. As dores do braço, eu capino, eu planto, eu pinto. Estou acostumado com a dor, mas tu tens que cuidar por causa da tua idade. Vamos fazer o choquinho. Aí vim fazer o exame do choquinho, sabe, Arion? Aí chegou lá no exame do choquinho, o doutor assim: ô Norma, você tem um exame aqui, em 2011 tu fez um desse aqui. Eu assim: acho que eu fiz mesmo, doutor. E foi com o senhor? Foi comigo. Daí eu cheguei lá e falou assim: olha aqui, ó, comparando o teu exame pelo que eu fiz agora, porque ainda vai sair o laudo, né? Ele falou assim: ó, já tivesse pior? Sim. Ô Nilce, Biorion, Júlio, já tivesse pior? Isso há anos atrás? E eu não tinha tanta coisa assim, eu era novinha, 50 e poucos anos. Hoje eu tenho 62, vou para 63. E aí ele assim: já tivesse pior, mas vamos ver o resultado. Mas pelo choque, antigamente quando eles faziam, a minha mão fazia assim, ó, sabe, um braço assim. Agora eu só fiz assim, ó. Aí eu disse assim, aí eu cá comigo não falei nada, eu vou falar com ele, vou retornar, vou dizer: Senhor, eu tenho um Deus do milagre, né? Que Ele arruma os dedos da gente. Aqui eu não sei se eu vou operar ou deixar ele tortinho. Ele disse que vai cair mais, mas até agora não caiu. Se ele continuar assim, eu não opero. Se ele não cair mais, aí eu vou ter que amar. Então eu vejo um Deus que no meio de uma pandemia, de pessoas assustando a outra, colocando pânico nas pessoas, né? Eu vejo Deus cuidando de ti, de mim, de nós, amém? Ele tem cuidado nos mínimos detalhes, até financeiramente, porque tudo que eu precisava fazer tudo é caro. Fisioterapia não é, ortopedista é caro, o dente, implante é caro, o dente caído, bota um dente novo,
R$3.000 no dente, Arião. Aí, tem que ter dinheiro. Aí você vai lá, tudo é caro, 300 e poucos uma consulta. Gente, ainda bem que eu tenho que prever. Aí tem uma desconto. Aí eu disse, tudo é caro, como é que pode? Num tempo desse, tudo caro, como é que eu vou gastar isso tudo? Né? Aí Deus está fazendo assim tudo. Eu já não penso até no dinheiro que eu paguei ali, mas eu penso assim, Ele está arrumando, sabe? Ontem nós trabalhamos um monte, com a enxada, com a pá. E aí as Zoraide assim para mim, cuidando de mim, a Zô, né? Parece uma mãe. Pastora, olha esse teu dedo. Tu cuida desse teu dedo, né? Ela cuida o tempo todo do meu dedo. Zoraide, meu dedo está aqui. E aí assim, um preocupa com o outro. Amém, amados? Amém? Vamos levantar? Vamos orar? Porque assim, é tão incrível, porque antes a gente fazia o apelo. Você que está precisando da oração, venha para frente. Ou se você está precisando de um abraço, a gente ia lá, abraçava e apertava. Hoje não dá, mas a oração vai chegar até a ti, amém? Coloque a mão aqui no teu coração e vamos orar. Vamos pedir essa graça linda, maravilhosa, curadora, restauradora, essa graça abundante, essa graça que ela é como a áurea, né? Aquela graça que ela faz um redondo em ti assim, cuida de ti o tempo inteiro, por baixo, por cima, pela frente, pela retaguarda, o lado direito, o lado esquerdo. Em todo o tempo Deus está cuidando da gente. Amém? Ele está, gente. Pode acreditar, pode confiar. Descanse nele, busque nele. O descanso, gente, é dormir também, tá? Durma bem no meio da tempestade, durma bastante. Durma às 8 horas do dia, durma um soninho depois do almoço, que ele revigora a força, porque você precisa estar de pé. Se você quer repreender vento, repreender o diabo, repreender as coisas da tua casa, tu precisa estar bem, tá de pé, amém? Você precisa revigorar o teu corpo, amém? Senhor, obrigado, vai agradecendo a Deus, dê ações de graça a Ele. Obrigado, 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 Senhor. Tu és bom, Tu és tremendamente bom, Tu és lindo, Tu és santo. As Tuas misericórdias têm se renovado sobre nós. A Tua palavra diz que enquanto nós dormirmos, o Senhor vela pelas nossas almas. Tu cuida daqueles que dormem, Tu trabalha por nós. Quando nós descansamos, o Senhor trabalha no coração das minhas irmãs, dos meus irmãos. Obrigada, Jesus, porque Tu tem cuidado desse ministério de louvor maravilhoso também, da família de cada um. Obrigada por estar aqui nesse lugar, servindo com alegria. Hoje eu vi tanta alegria no coração deles, no sorriso deles, no companheirismo deles, Pai. Obrigada porque eles estão juntos, estão se reunindo. Obrigada, Jesus, pelos meus irmãos e as famílias em casa. Que a Tua graça abundante paire sobre a casa de cada um, Senhor. Que o Senhor está guardando, porque aquele óleo, nós fomos bastante audaciosos com aquele óleo quando levamos nas famílias. Aquele óleo tem sido passado nos umbrais da porta, e o Senhor tem protegido Teus filhos, as famílias, Senhor. Obrigada, Jesus. Nos dê ousadia para continuar, nos dê coragem para permanecer, nos dê fé para permanecer nos caminhos do Senhor. Não permita que nenhum jovem se afaste, não permita que essa geração linda se afaste de Ti nesses tempos difíceis. Não permita que as famílias se endureçam, não permita que o coração se feche para Ti, Senhor. Não permita que a alma fique aflita. Tire o medo, Senhor. Tire o pânico. Tire, Senhor, dê descanso. O descanso do Senhor, o sono do Senhor, a graça do Senhor sobre nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Nós queremos Te louvar nessa manhã com esse cântico agora, que vai ser cantado, Senhor, em adoração a Ti, com ações de graça e adoração e louvor ao Teu nome, Senhor. Santo, 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 santo. Obrigada. Obrigada. Cante com todo o teu coração. Aleluia. Aleluia.